Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre a parte 3 de Obi-Wan Kenobi, o capítulo que finalmente trouxe aquele tão aguardado encontro já prometido há tantos meses. Será que foi isso tudo? Vamos ver. Foi sim, foi isso mais um pouco. Grande parte da proposta da série é criar uma expectativa para a tão esperada revanche entre o Anakin e o Obi-Wan. Como a gente pôde ver desde os primeiros minutos do primeiro episódio, quando o Grande Inquisidor fez uma referência ao Vader. Mas por mais que a ideia desse reencontro seja extremamente animadora, a verdade é que ela também me despertava um pouco de apreensão, porque a relação entre o Obi-Wan e o Anakin vai muito além de um simples combate entre herói e vilão, pela forma como as interações entre eles foram carregadas com várias camadas de motivações diferentes, tanto na época boa quanto nos tempos sombrios do Império. Mas ainda bem que esse terceiro episódio consegue preencher as intenções que existem entre os dois personagens com desenvolvimentos que expandem com coerência as personalidades que já foram tão bem estabelecidas pelos filmes. What have you become? No início do episódio, a cena em que o Obi-Wan revê memórias sobre o passado do Anakin estabelece um ponto crucial para as motivações dele, que é o fato dele ser o maior responsável pela existência do Vader nesse momento. Antes de lutar com o Anakin, lá no episódio 3, o Obi-Wan diz que não conseguiria matar ele. O filme estabelece essa decisão como um conflito para o personagem. I will not kill Anakin. E é exatamente esse conflito que marca o fim da luta do filme, quando o Obi-Wan escolhe não dar o golpe final no Anakin, mesmo com ele sofrendo e sendo queimado na frente dele. Então, por mais que o Anakin tenha feito as próprias escolhas que levaram ele ao lado sombrio, foi o Obi-Wan que se tornou o responsável pela continuidade da existência do Vader, porque ele abriu mão do golpe final que terminaria sua missão. E a montagem que intercala as expressões incômodas do Obi-Wan com a existência dolorosa, que é a forma de ciborgue do Darth Vader, mostra como esses dois personagens carregam dores mútuas, um por causa do outro. O Obi-Wan se culpa por ter permitido a ascensão do Vader, e o Vader também culpa o Obi-Wan por ter se tornado essa forma desgraçada que ele é. E essas motivações são introduzidas no início do capítulo para justificar o que essas figuras buscam ao longo da história. Por isso que a gente vai voltar nelas daqui a pouco. Quando a gente for comentar a luta, as motivações deles vão vir à tona mais uma vez e tudo vai se encaixar. He's coming, Master. E galera, novidade de hoje é que quem tá trazendo esse vídeo aqui junto comigo é a Manual, que pra quem não conhece, é uma empresa britânica que trata de saúde masculina. E uma das especialidades deles é o tratamento para calvície, que é comprovado para reverter e prevenir a queda de cabelo, com produtos como esses aí. Se liga só como funciona o processo deles, que é todo online. Você responde a um questionário no site e as suas informações vão para um médico especialista da plataforma. E você recebe uma recomendação de tratamento personalizado para o seu caso específico, que pode estar tanto no estágio inicial quanto mais avançado. E a partir de R$ 25,00 por mês e com frete grátis, você recebe os produtos aí direto na sua casa. E o mais importante, com acompanhamento médico garantido durante todo o período. E um ponto bem legal, que é um critério que eu, Kaique, valorizo muito nos meus planejamentos pessoais, é que a Manual tem o selo Reclame Aqui 1000, que é o nível mais alto de excelência da plataforma. A gente sabe que o suporte online é essencial nos dias de hoje, então é bem legal ter esse recurso. E para facilitar ainda mais o início do tratamento, eu tenho um cupom de 40% de desconto no primeiro pedido do site da Manual, que está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá para aproveitar. Na interação do Vader com a Reva, ele reforça como ela tem uma busca por poder para ascender na Ordem dos Inquisidores, o que é uma motivação muito tradicional dos seguidores do lado sombrio da Força. Quanto mais poder os usuários das sombras buscam, mais poder eles querem ter. É assim que o lado sombrio da Força funciona, como a gente pôde ver nos arcos do Palpatine, do Anakin e possivelmente agora no da própria Reva. E os mentores do lado sombrio também têm a filosofia de instigar a agressividade dos seus subordinados, já que eles podem manipular essa raiva para ganhos próprios. E é isso que acontece nesse contexto,
porque o Vader incentiva essa ganância da Reva, mesmo sabendo que ela tá quebrando a hierarquia do Império. Porque ele quer extrair o máximo dessa ferramenta do lado sombrio que ela é para ele. Prove yourself, and the position of Grand Inquisitor is yours. E um detalhe muito bom dessa cena é que a voz do James Earl Jones tá ainda melhor do que tinha sido feito lá em Rogue One. Porque a sonoridade do Vader tá ainda mais próxima do que era lá nos tempos da trilogia original. Mas, por outro lado, a ambientação do castelo do Vader nessa cena teve um resultado muito simplificado se comparado ao que já tinha sido feito em Rogue One. Repara como no filme, antes mesmo do Vader aparecer, só o castelo já construía a aura ameaçadora e misteriosa dele, como um fator que intensifica as características do próprio Anakin. Mas agora na série, o cenário não reflete com tanta intensidade essas características do Vader, o que acaba desperdiçando parte do impacto que esse personagem pode representar. Na sequência, o diálogo do Obi-Wan com a Leia já garantiu seu lugar no hall de cenas emblemáticas sobre a Força em Star Wars, pela forma como ele desenvolve o que é a Força através de sentimentos humanos, que são os que ele mesmo está sentindo nessa fase, em que ele está precisando voltar a ser um Jedi. Have you ever been afraid of the dark? A confiança na luz é o que afasta o medo das sombras. E é isso que o próprio Obi-Wan demonstra na prática na evolução do episódio. Porque quando ele enfrenta o medo da escuridão, ele busca o sabre de luz, que é um dos vínculos dele com o uso da força. Então o Obi-Wan prova o ensinamento dele para Leia, certo? Só que não, porque é o contrário que acontece nessa luta. O Obi-Wan ainda precisa reconquistar sua confiança, tanto em si quanto na ação dos Jedi. E por isso ele não consegue encontrar a sua determinação e desliga o sabre. E a cena acaba ficando toda escura, mais uma vez, representando as dúvidas do Ben Kenobi sobre o caminho Jedi e sobre si. Em outra parte do episódio, em Mapuzo, o Obi-Wan tem uma visão do Anakin que explora uma ideia muito interessante, que é o fato dele não saber ao certo o que o Vader se tornou nessa época. Ele só sabe que ele mudou muito por causa da tragédia de Mustafar, mas nada muito além disso. E essa visão da memória antiga do Ben sobre o Anakin aumenta ainda mais o choque que ele sente no desenrolar do episódio, quando ele finalmente descobre que o vilão criado pela culpa dele se tornou algo inimaginável, na forma desse ciborgue sombrio sem nenhum traço de humanidade. E mais uma vez, a atuação do Ewan McGregor sustenta todo o impacto necessário para esse momento diferencial da vida do Obi-Wan, quando ele enxerga a consequência dos seus atos ganhando vida nessa forma tão sombria. Na próxima parte, a Fortaleza de Nur ficou com um visual muito maneiro, principalmente nos takes que mostram toda a profundidade imensa do mar ao redor dela. Mas a parte mais curiosa da cena foi o final dela, quando a Reva diz que espera de verdade que vai ter o que merece. I hope so. I certainly hope so. Repara como a cena sugere algum tipo de sigilo dela, com ela repetindo a mesma frase 2 vezes enquanto tá sozinha na sala. Como se ela estivesse falando sobre alguma intenção que ela não revela na frente dos outros. E pode ser que isso seja uma indicação da profundidade das intenções da Reva. Porque como eu até já falei no vídeo da última análise, seria bem coerente com o papel que ela ocupa na série ver ela ter algum tipo de ambição mais pessoal, que fosse além de uma busca por poder. E existem outros momentos do episódio que aprofundam os segredos da personalidade da terceira irmã. Como eu falei no vídeo sobre o último episódio, eu acho que existem grandes chances da Reva ter sido aquela Youngling que foi atacada durante a Ordem 66, que aparece na abertura da série. E a relação dela ao símbolo Jedi, naquela sala secreta que ela encontra, se encaixa muito bem com essa teoria. Quando ela encontra o desenho, ela começa a levar a mão na direção dele, mas ela para antes de encostar no símbolo, como se fosse uma representação de uma resistência àquilo. E tudo isso enquanto ela fica bem pensativa, com um plano bem fechado nela,
que mostra como ela reflete intensamente sobre o que ela está vendo. Mas o que será que ela está pensando nesse momento? Então, se a Reva foi atacada na Ordem 66 e depois foi levada pelo Império, pode ser que ela sinta um tipo de raiva pessoal por essa resistência dos Jedi, porque eles são essa esperança que não foi oferecida para ela no passado. E para terminar, uma outra parte bem interessante sobre a Reva é que quando Vader quebra o pescoço daquele adolescente, a cena destaca a terceira irmã tendo uma pequena reação à agressão do Vader, enquanto os outros inquisidores não manifestam absolutamente nada. Então a cena parece sugerir que ainda existe um traço de humanidade instintivo na Reva, que pode ser um resto da herança dela como Jedi. Então, juntando isso tudo, eu acredito que a Reva pode ter alguns ressentimentos pessoais por causa do passado dela como Jedi, e eu acho que é esse mesmo passado mal resolvido que pode abrir espaço para uma redenção dela no futuro. Afinal, existem pontas dessa humanidade dela que já estão aparecendo. Seguindo em frente, o passeio do Obi-Wan por Mapuzo tem alguns momentos bem expressivos sobre o estado mais descrente dele. No início, quando ele chega no lugar que tinha sido indicado pelo Raja e vê tudo vazio, a primeira reação do Obi-Wan é dizer que ele não devia ter confiado no Raja e que ele deve ter mentido para ele. I knew it. I never should have trusted him. We don't know if maybe... No one is coming here, Leia. Só que depois que ele enfrenta aqueles troopers, numa cena que é super tensa e muito maneira, por sinal, a Tala, que é o contato que vai até ele, diz que ela tinha ido até o local indicado para o Obi-Wan, mas não encontrou ninguém, justamente porque o Obi-Wan não acreditou que a ajuda viria e tinha ido embora. He gave you the right coordinates. I was on my way when the probes arrived, but you'd already gone. I hadn't expected anyone to come. Então o Obi-Wan está num estado desacreditado, mas não só sobre ele mesmo, mas também sobre toda a luta pelo bem na galáxia, por conta do tempo que ele passou isolado e sozinho. Mas acontece que ele começa a encontrar sinais que provam a existência da esperança na galáxia, na forma das pessoas que ainda se dedicam ao que é certo na luta contra o Império, como Raja, a Tala e até o Quinlan Vos, que nesse contexto serve de exemplo comparativo ao Obi-Wan, como um Jedi que não abriu mão da luta pela liberdade. Quinlan was here. Yeah, he helps now and again. Smuggling younglings. Então a ideia que conecta toda essa parte do episódio é que a esperança resiste e pode vir dos lugares mais inesperados, como de um trambiqueiro, malandro mentiroso e até de uma imperial. Agora vamos falar sobre o que foi a melhor parte desse episódio, que foi a chegada dele mesmo. Assim que o Vader chega em cena, ele arrasta uma inocente, estrangula um pai e quebra o pescoço de um moleque. O que formou, sem a menor sombra de dúvida, uma das melhores representações já feitas na história do lado ameaçador do Darth Vader. E no tão esperado encontro com o Obi-Wan, a forma de agir do Vader continua a ser muito bem dirigida pela Deborah Shaw, porque ele nunca perde a pose de estar totalmente no controle da situação. O episódio da série nunca mostra ele se apressando, correndo ou perdendo aquela segurança no andar de nenhuma forma, o que transmite a todo tempo aquela imponência que é tão importante para esse personagem. Mas mesmo com esse peso do Vader, a série consegue usar os cortes de câmera e a blocagem dos personagens para criar uma sensação perfeita de cerco ao redor do Obi-Wan, que faz com que o Vader seja essa força inescapável que está sempre se aproximando. Quando a luta começa de vez, a coreografia da luta continua a refletir o que é o estado atual desses dois personagens, com o Vader lutando com uma mão só, sem nem precisar se esforçar ao máximo para enfrentar o Obi-Wan. E essa luta faz uma série de referências a outros combates de Star Wars, com rimas que são tanto visuais quanto de roteiro. O Vader luta com uma mão só para demonstrar a superioridade que ele enxerga em relação ao Obi-Wan, da mesma forma que ele fez com o Luke lá no Império Contra-Ataca. E de novo, no episódio 5, quando o Luke usa um tubo de fumaça na luta, o Vader diz que o Obi-Wan tinha ensinado a ele muito bem. E agora na série, a gente vê que o aprendizado da vez
veio dessa luta específica, quando Obi-Wan também usou uma cortina de fumaça para tentar parar o Vader. Obi-Wan has taught you well. E grande parte dessa tensão que foi transmitida pela presença do Vader foi entregue pela movimentação do Hayden Christensen na armadura, que interpretou muito bem a forma pesada e corpulenta do Vader lutar e perseguir seus oponentes. Todo esse comportamento do Vader, da arrogância e do compasso com que ele conduz a perseguição, demonstra como ele não quer só vencer o Obi-Wan, mas sim consumir o ódio que ele sente contra ele. E esse sentimento é uma marca do personagem desde o início de Star Wars, lá no episódio 4, quando Vader encarou Obi-Wan lentamente conduzindo a luta, e sozinho, como quem queria consumir aquele momento tão esperado de vingança. O fim da luta do episódio é um símbolo perfeito das intenções do Vader, porque ele tem a chance de acabar facilmente com a vida do Obi-Wan quando ele prende ele com a força, mas ele escolhe recriar o fogo de Mustafar, para fazer o Obi-Wan sofrer o que ele sofreu. Ele ainda diz que a dor só tá começando, porque esse é o caminho dele para quebrar o espírito do Obi-Wan, a identidade dele, da mesma forma que o Anakin foi despedaçado e se tornou o Vader, queimado pelas mesmas chamas. Your pain has just begun. No final da luta, a forma como Vader fica parado, só observando o Obi-Wan ser resgatado, pode parecer um pouco estranha logo de cara, porque afinal, ele estava perseguindo o Obi-Wan até então. Mas existem algumas pistas que podem indicar o que está acontecendo nesse momento. A teoria mais simples para essa cena é que talvez o Vader só não consiga ultrapassar essas chamas de jeito nenhum. E se esse for o caso, eu acabo achando que a cena não foi tão bem executada assim. Porque esse incêndio não parece ser tão devastador assim para impedir todo tipo de ação do Vader, por causa dos poderes dele, da armadura e até pelo cenário. Mas eu não acho que é isso que está acontecendo, porque o Vader parece ter uma outra intenção por trás disso. Acontece que um pouco antes dessa hora, o Vader usa a força para acabar com as chamas que ele tinha criado. Então, momentos antes da segunda explosão, a série faz questão de deixar claro como o Vader tinha poder para pelo menos tentar apagar um incêndio, como ele fez com o primeiro. E além disso, ele ainda poderia tentar usar outros poderes, talvez para puxar o corpo do Obi-Wan mais uma vez, ou tentar saltar por cima das chamas, ou até dar a volta nelas, já que ele poderia tentar passar por outros lugares. Mas ele só escolhe não fazer nada. E a cena destaca bastante como ele se mantém estático, vendo tudo acontecer. Então tudo indica que o Vader só deixou o Obi-Wan ser resgatado, sem fazer questão de ir atrás dele. E mais uma vez a gente se pergunta, por quê? Como o próprio Vader tinha dito que o sofrimento do Obi-Wan só tinha começado, pode ser que ele só queira prolongar essa caçada que ele tá fazendo. Porque ele não vê mais o Obi-Wan como ameaça e quer aproveitar ao máximo essa sede de vingança dele. E como os oficiais do Império já tinham fechado o planeta, é bem capaz que o Vader acredite que o Obi-Wan nem tem como escapar de verdade. E eu acredito que no próximo episódio a gente vai ter uma noção melhor de quais são os verdadeiros planos do Vader para isso tudo. Então, galera, essas foram as minhas impressões sobre a terceira parte de Obi-Wan Kenobi. Foi um episódio que foi muito marcado por esse encontro inicial entre Obi-Wan e Vader, mas sem indicar grandes resoluções ou desfechos entre eles. A gente só viu realmente as portas serem abertas para o que pode acontecer no fim. Mas, por enquanto, tô achando bem legal. Fico apreensivo para ver o que vai ser feito no fim, mas, por enquanto, tô comprando a ideia. E pergunto pra vocês o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês ainda não forem inscritos, quiserem se inscrever, é só clicar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então valeu e um abraço.